culto nesta noite é Libertos pela Cruz. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Amém? Repetindo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graças pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, pelo teu agir, pelo teu mover. Meu Deus, eu te bendigo que a cada dia nós conhecemos a ti como o único, verdadeiro e poderoso Deus que está acima de tudo e de todos, e com seu grande amor e com seu infinito poder e graça se revela a nós dia após dia com mão poderosa. Por isso nós bendizemos e exaltamos o teu nome, e que nesta noite, Paizinho, assim como o Senhor já tem feito, o teu Espírito possa continuar operando poderosamente para a glória do teu nome e edificação das vidas em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Quando se fala de cruz, algumas realidades nos vêm. A primeira realidade é a histórica. Os romanos eram conhecidos por serem um dos povos que matavam aqueles que eles consideravam os piores seres humanos pela cruz. As piores pessoas morriam pela cruz, a ponto dos próprios romanos se horrorizarem por causa da morte na cruz. Então era um castigo aplicado somente para aqueles que eles consideravam realmente alguém abaixo do nível humano. Amém? Mas aí nós encontramos um paradoxo, porque a Bíblia nos diz que em Cristo não foi achado pecado, em Cristo não foi achado nenhum engano, nenhum erro, que Ele era puro, santo, perfeito. Amém? E não tendo pecado, Ele foi até a cruz. E por que que Cristo foi levado até a cruz? Hoje nós vamos entender algumas coisas. Primeiro, Ele morreu por nós. Amém? Você pode glorificar a Deus? Jesus morreu por nós. Cada um de nós aqui, nós temos uma história. Ou a maioria, que se nós relembrarmos quem nós éramos outrora antes de Cristo, nós vamos entender a importância de Cristo subir no madeiro e derramar o seu sangue por nós. Amém? Por quê? Porque em Cristo nós passamos a ter vida. Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a cruz é a maior expressão do amor de Deus. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. Como eu disse, outrora no mundo vivíamos uma ilusão, como ovelhas desgarradas, à mercê do inimigo das nossas almas. Mas Cristo nos trouxe o quê? O reino dos céus, por meio da sua morte e ressurreição na cruz. Amém? Quando se fala libertos pela cruz, essa sentença, ela não é simplesmente uma palavra para impactar, não é simplesmente um jargão, mas ela tem todo um contexto espiritual, ela tem todo um contexto sobrenatural, porque através da cruz de Cristo, nós passamos a ser novas criaturas. Amém? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no deserto,
E deserto é lugar de provação, deserto é lugar de fome, deserto é lugar de sede, deserto é lugar de calor durante o dia, deserto é lugar de frio à noite, deserto é lugar de escorpião, é lugar de víboras. E diante da dificuldade, o povo de Israel começou a perder a fé. Se você ler o texto vai estar dizendo que eles perderam a paciência, e a paciência é uma das características da fé. Eles começaram a perder a paciência e começaram a fazer o que eles não deviam, murmurar, reclamar com Moisés. E muitas coisas começaram a sobrevir. E Deus deu uma ordem para Moisés, e Moisés ergueu aquela serpente no deserto e falou: olha, todo aquele que sofreu um dano, que for ferido, que for mordido pela serpente, ou qualquer serpente no deserto, e olhar para a serpente erguida, será curado. Aquela serpente no deserto prefigura Cristo. Prefigura Jesus, que ao olharmos para Ele nós somos sarados, ao olharmos para Ele nós somos curados, ao olharmos para Cristo. Quando eu digo no contexto olhar, não é visão, mas olhar para o que Cristo fez por nós, aceitando Ele como Senhor e Salvador, recebendo Ele e passando a viver em conformidade à sua palavra, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos transformados, nós temos a nossa realidade mudada. Um dia eu estava em casa e minha irmã, a pastora Elane, ligou e falou: pastor Marcos, se eu não me engano, isso era o ano de 96, tem uma mulher que precisa de uma visita. Ela é mãe de santo, ela está numa situação deplorável, o irmão dela é aidético, e contou matar o outro irmão, e contou toda aquela história. Eu falei: vamos lá. Adentramos aquela casa, irmãos. Quem já assistiu filme de terror deve ter uma ideia de você começar a sentir calafrio, arrupiar e aquelas coisas estranhas. Resumindo, aquela mulher, mãe de santo, Deus operou na vida dela. Quando ela ouviu o evangelho de Cristo, ela entregou a sua vida, ela se converteu, ela mudou o seu caminho, porque conversão é mudança de direção. Aquela mulher caminhava para a perdição, aquela mulher caminhava para a destruição. Ela ouviu o evangelho da verdade e ela foi convidada a converter, ou seja, mudar a sua direção do mundo para Cristo. E ela mudou e Deus operou milagres na vida dela. Deus a curou, Deus a restaurou, Deus a transformou, de tal ponto que a levantou como missionária. Partiu para o Senhor fazendo a obra, para a glória de Deus. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque primeiro, por meio da cruz, Deus mostra para nós a sua justiça. João vem e afirma: mas ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No que o pecado afastou o homem, a cruz reconcilia o homem com Deus, afirma Paulo. Romanos capítulo 3, verso 25 nos diz assim: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. A cruz de Cristo, ela veio para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Por isso, quando nós somos sarados pela cruz, nunca mais voltamos a ser como antes, amém? Por meio da cruz de Cristo, por meio da cruz, Jesus nos atraiu.
Ele fala em João 12:32: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Há um mistério muito grande na cruz de Cristo, como eu falei, não é simplesmente um jargão. Quando diz que você é liberto pela cruz, você pode ser liberto, curado, sarado, transformado pela cruz de Cristo, porque há um poder de Deus nesse sacrifício, há um mistério de Deus, e esse mesmo sangue veio para nos limpar, nos purificar, nos redimir, nos fazer puros e aceitáveis diante de Deus. E quando nós nos tornamos puros e aceitáveis diante de Deus, o evangelista diz que quando Cristo falava: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, o véu simbolizava a separação do átrio com o santo dos santos. Daquele momento, meu irmão, minha irmã, nós passamos a ter acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que nós não precisamos mais de intercessores e mediadores humanos, não precisamos mais de sacrifícios, de animais, de nada, porque Jesus Cristo se tornou o mediador da nova aliança. E indo até a Cristo, nós chegamos até Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Que coisa tremenda! Você consegue compreender? Quem aqui sabe nadar? Levante a mão. Quem aqui já tentou nadar e passou dificuldade? Levante a mão. Algo que você perdeu o domínio. Você já passou por isso? Eu já passei. Tentar nadar e perder o domínio, e você querer sair daquela água e não conseguir. Mais ou menos uma analogia da nossa vida no mundo. Às vezes você até tinha consciência, às vezes você até tinha vontade, às vezes você até se esforça, você dá abraçada, você bate as pernas, você esperneia, você grita, você tenta, você chora. Mas se você não for liberto pela cruz de Cristo, resgatado pelo sangue de Jesus, se o poder que há no nome de Jesus não for uma realidade na sua vida, você vai padecer nesta situação. Ei, deixa eu te falar algo, Deus é maravilhoso. Deixa eu te falar mais uma coisa, Ele nos ama. A Bíblia diz que Jesus, olhando para a multidão, se compadeceu dela, como ovelhas desgarradas sem pastor. É assim que Deus nos viu, é assim que Deus vê todo aquele que está lá, aprisionado, seja com qualquer coisa, seja vício, seja qualquer ilusão do mundo. E mais ainda, Jesus chega em Mateus 28, 18 e 19, diz: todo o poder. Jesus não diz o poder da política. Ele não diz o poder do médico. Ele não diz o poder do dinheiro. Ele não diz o poder da justiça, da polícia. Ele diz: todo o poder foi-me dado, só nos céus, não, nos céus e na terra. Isso é tremendo. Quem pode parar Ele? Antes cantávamos: agindo Deus, quem impedirá, não é, Valdeci? Lembra? Agindo Deus, quem impedirá? E esse mesmo Deus que liberta pela cruz, que cura
cura pela cruz, porque a cruz é a simbologia, ela representa o amor de Deus, ela representa a maior demonstração do amor de Deus, aonde Ele entregou o seu Filho, justo, fiel, puro, santo, para morrer por nós, pecadores, e dizer: ei, não é o fim, ei, ainda há solução para você. A cura, a libertação, a transformação, a solução para a sua casa, a solução para a sua família, a solução para o seu filho, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, mais a solução para o seu vizinho, a solução para a sua quadra, a solução para a sua cidade. Eu gosto muito de glorificar a Deus com as experiências que Ele me deu. Eu estava fazendo um culto de libertação e trouxeram uma mulher e falaram: pastor, ela já ficou endemoniada 10 vezes e todas as vezes várias pessoas tentam segurar ela e não conseguem. E quando colocaram aquela mulher, irmãos, que eu comecei a orar, ela ficou possessa e foi uma guerra espiritual tremenda. E para honra e glória do Senhor, ela ficou liberta. Na outra sexta que ela veio para o culto, eu vi algo diferente. Veio um homem com ela e ficou no fundo da igreja. E eu sou pequeno, imagina, na época eu fazia hemodiálise, eu estava pesando 57 quilos. E após a ministração, Deus me deu uma palavra. Eu nunca tinha visto aquele homem, mas eu olhei dentro dos olhos dele e falei: quem é você para ir contra o Deus vivo? Deus manda eu te dizer que hoje você tem que fazer uma aliança com Ele. E para a glória de Deus, aquele homem veio chorando daquele fim da igreja e se converteu. Depois eu soube que era o esposo dela, disse que tinha ido lá para me bater. O que eu quero te dizer? Não existe valente para Deus. Não existe valente para Deus. Porque a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluias. Essa mesma Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Para concluir, fique de pé em nome de Cristo. Oh Deus, Tu és tremendo, glorifique o nome do Senhor. Deus está presente neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Cadeias, grilhões, barreiras são rompidas, porque Deus é todo poderoso. Ele é o Senhor acima de tudo, acima de todos. Segura um pouquinho para mim. Fala assim comigo: por meio da cruz eu recebo perdão. Por meio da cruz eu sou reconciliado com Deus. Por meio da cruz Jesus sujeitou todos os poderes e principados e triunfou sobre eles. Fecha os teus olhos e começa a orar agora.